em 2º livro de Crônicas, capítulo 32. Vamos ouvir a palavra, abrir o coração também e os ouvidos espirituais, para que você não ouça com esse ouvido físico. Ô, pastora, mas tem que ouvir com o meu ouvido, né? Com o meu ouvido físico, sim. Mas eu digo, em questão da revelação da palavra, a gente precisa ouvir com os ouvidos espirituais. Em nome de Jesus. Tem um salmo de Davi que fala isso. Que o Senhor fura, né, as nossas orelhas para a gente poder ouvir. Nunca li isso não, pastora, mas tem. Está lá em Salmos. É que agora eu não lembro de coração. Não lembro a referência. Não preparei ela, só lembrei agora aqui. É 100 e alguma coisinha, se eu não me engano, não lembro agora. Depois a pastora traz para você. Se eu não me engano, é no 90 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui, se eu acho. Eu não achei aqui, não. Depois a pastora procura para você. Eu tenho um estudo sobre isso, mas eu não me recordo agora aqui nem da palavra-chave. Eu sei que fala alguma coisa nesse sentido, para furar as nossas orelhas, ouvidos. Deve ser esse aqui, não. O sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação. O que foi? Aí é a tradução, né? Tem muito desse negócio de tradução mesmo. Abriste os meus ouvidos. E realmente é o que a gente precisa. Diga glória a Deus. Mas aí, se você for ver esse salmo aí é o do Davi, não é? Esse é de Davi. O 40 é dele. Deixa eu ver aqui. Que às vezes tem de Asaf, tem de Moisés, tem de outros salmistas. E a gente tem que ter cuidado na hora de falar de quem que é o salmo. Ô, pastor, é verdade. Tem salmo de Davi, mas tem salmo de Moisés. O salmo 90... Quem escreveu, esse é de Davi. O Salmo 40 é o de Davi. O Salmo 90, quem escreveu foi Moisés, não foi Davi. O Salmo 119 tem um debate aí. Foi Davi, não foi Davi? Ô, pastor, tem. Aí a gente fala, geralmente quando prega o Salmo 119, a gente fala o salmista. Né? E Deus é bom. Mas aqui o salmista Davi, no Salmo 40, quando ele fala assim, né? Os meus ouvidos o Senhor abriu, e tem uma tradução também, acho que não lembro aonde, que fala que Deus furou também as orelhas dele, né? Os ouvidos dele, para ele poder ouvir. Ele não era surdo. Ele não era surdo. Então, do que ele está falando? Dos ouvidos, o quê? Espirituais. Que tem que abrir esses ouvidos espirituais. Porque tem gente que vem na igreja, a palavra ela é pregada e a pessoa, ela ouve, ela escuta, mas ela não consegue ouvir mesmo para entrar lá no coração e gerar aquela fé e ela pôr em ação para realmente aquilo funcionar na vida dela. Uma outra coisa também, a palavra quando ela é ministrada, por mais que eu entenda a pregação, se eu sair aqui da igreja e eu não colocar ela em prática, eu esqueço. E não sou eu que digo não, foi o Tiago que escreveu isso. Que o homem que é ouvinte da palavra de Deus, mas não é praticante, ele é semelhante ao homem que contempla no espelho
o seu rosto, mas depois vai e esquece. É a mesma coisa. Se eu ouvir a palavra e eu não colocar ela em prática na minha vida, eu vou acabar esquecendo, né, daquilo que Deus está me falando. Em Tiago, né, olha lá, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aí ele fala no 23, porque se alguém ouve, né, é ouvinte da palavra e não é cumpridor dessa palavra, quer dizer, não coloca em prática na sua vida o que ouve, ele diz que essa pessoa é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural e depois o quê? No 24, porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu de como era. Então assim, quem não põe em prática acaba esquecendo. Então a gente não pode ser só ouvinte, a gente tem que ser cumpridor. Quem entendeu, diga amém. Mas eu estou aqui, furaste, usa esse termo furaste aí para ver se... Qual que é essa daí? Fala como essa aí? Tira a máscara aí, é isso. Como? Não, mas como está escrito? Não, não, o versículo. Ah, essa daí, ó. Essa tradução. É a mesma, então é o 40 mesmo, né? É isso que fala? Essa é a Almeida o quê? É a corrigida, só que é a antiga. Quem tem a Almeida corrigida e antiga, se tiver o Salmo 40, versículo 6, está sobre isso aí. Os meus ouvidos abriste. Essa aí é a mais nova. E aí a antiga está furaste-me as orelhas. Né? E Deus é bom. Diga a glória a Deus. Mas vamos no 2 Crônicas 32. Tem muito isso, pastora? Tem. Uma vez eu ouvi uma pregação, e fazem muitas décadas atrás, e o pregador disse assim, né? Se você puder preservar essas Bíblias mais antigas, vai preservando. Sempre um exemplar. Por quê? Porque com o passar do tempo, vai passando-se os anos, eles vão atualizando. Até a Almeida, quem tem essa Almeida, né, a revista e corrigida, essa que eu tenho aqui no altar. Às vezes eu medito na que eu tenho no escritório, que é bem mais antiga, chega aqui a palavra está diferente. Então tem bastante palavra, igual essa que o pastor está pegando, que é a mais antiga, ela fala, furaste-me as orelhas. Já na tradução mais atualizada da mesma, que é a corrigida, está falando, abriste-me os ouvidos. Então, tem sentidos que vão mudando bastante. Então, é bom preservar um exemplar dos mais antigos. Amém, igreja? Eu tenho bastante tradução de Bíblia, mas sempre tem aquela mais ali, sempre dou uma olhada ali. Mas vamos lá, segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Que Deus fale ao teu coração. O que diz aqui, pastora? Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, o rei da Síria, e ele entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Então aqui, a palavra está falando do reinado de Ezequias, que é considerado um dos maiores reis que Judá já teve. Isso foi depois da divisão do reino, ele foi rei de Judá. E o rei Ezequias, você deve de conhecer a história dele, lá no capítulo 29, quando ele assumiu o reinado, abriu as portas do templo, tirou a imundícia, né, para fora do templo, santificou os levitas, os sacerdotes, trouxe o povo de Deus
para poder até mesmo ali celebrar a Páscoa, ainda que atrasados. Eles estavam com 1 mês de atraso na celebração, mas ele celebrou, fez o povo entrar em comunhão com Deus novamente. E consequência de tudo isso, esse homem começou o quê? A prosperar. E prosperou muito. Prosperou muito porque ele priorizou, primeiramente, o lado espiritual. Eu, às vezes, observo que tem pessoas que querem resolver a vida, mas não se preocupam, né, com a vida espiritual. E Mateus 6,33 tem que ser uma realidade. O que está escrito lá, pastor? A palavra diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz: e todas essas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, a Bíblia diz que vos serão acrescentadas. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça dele, você pode ter certeza que as demais coisas vão se ajustando. Deus vai acrescentando. Mas quando você faz o contrário, você deixa o reino de Deus, você deixa a parte espiritual e começa a correr atrás da prosperidade, e começa a correr atrás para resolver algo na vida sentimental ou algo na vida conjugal, e deixa o reino de Deus, você vai começar a perceber o quê? Que você corre, se esforça e não chega a lugar nenhum. E às vezes você tem um resultado, aquele resultado que a pessoa tem, se comparado, se ela tivesse colocado o reino de Deus em primeiro lugar, e a justiça de Deus, aquilo ali, irmãos, seria assim, olha, grandemente multiplicado na vida dela. Mas o problema é que às vezes a pessoa quer consertar um monte de coisas e deixa o reino de Deus para depois. Esse rei Ezequias é um exemplo. Ele pegou um reinado falido das mãos do pai dele. O povo não estava prosperando, o povo estava com a vida arrebentada assim, financeiramente eles não estavam bem, estavam numa idolatria terrível, tinham se corrompido, tinham virado as costas para Deus. Se ele pega um reinado falido, o que você pensa? Espera aí, preciso prosperar, né? Eu preciso colocar as contas em ordem, eu preciso, como se diz, trazer prosperidade para esse reino. Só que ele teve aqui a sabedoria e tomou a sábia decisão de primeiro colocar a vida espiritual em ordem. Porque ele sabia que com a vida espiritual em ordem, a prosperidade seria uma consequência. Tanto que isso está até aqui no capítulo 26, se você puder buscar um pouquinho aí atrás, 26. Para você entender isso aqui. Versículo 5. E quem tem a Bíblia é 2 Crônicas 26, 5. E quem não tem, acompanha aí, você vai ver. Quando o rei Uzias, esse é um outro rei, mas só para você ver que a prosperidade é uma consequência de se buscar a Deus em primeiro lugar. Para você ver, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era um sábio, né, nas visões de Deus. E a palavra do nosso Deus diz que nos dias em que o rei Uzias buscou o Senhor, o que aconteceu? Deus o fez o quê? Prosperar. Você consegue enxergar que a prosperidade aqui, ela foi uma consequência dele o quê? Buscar ao Senhor. Todos os dias em que ele buscou ao Senhor, Deus fez ele prosperar no reinado dele.
E por que está dizendo nos dias? Porque teve dias que ele perdeu a cabeça e não buscou mais a Deus. Aí foi o declínio dele. Foi a derrota da vida dele. Ô pastora, sim, porque quando ele se tornou um rei grande, um rei próspero, ele se esqueceu de Deus e deixou o orgulho tomar conta do coração dele. Ele se exaltou, a Bíblia diz, no coração até se corromper. E esse aqui é aquele rei, né, que vai querer entrar dentro, né, do templo lá para queimar incenso, e Deus usa 80 sacerdotes e mais um lá para poder resisti-lo. E ele, todo cheio de si, todo cheio de arrogância, quis entrar e acabou a lepra saindo bem na testa dele, porque ele não tinha que fazer aquilo. Quem fazia aquilo era sacerdote. Mas o nosso alvo aqui hoje é você ver que nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E o que é buscar Deus? Orar, né? Vir nos cultos, ler sua Bíblia, priorizar o Senhor no seu dia a dia, porque não adianta só buscar Deus no domingo e nos outros dias da semana, nem na Bíblia pegar. Mas nos outros dias tem a sua vida de comunhão com Deus. Não importa se você é um empresário, se você é uma diarista, uma secretária do lar, se você é um gari, se você é um profissional liberal, não importa quem é você. Mas você precisa buscar ao Senhor. Eu sou um vendedor, uma vendedora, para eu ir muito bem nas minhas vendas, eu preciso buscar ao Senhor. Porque se eu não buscar ao Senhor, eu não vou ser uma bênção onde Deus me colocou. Talvez com o meu braço da carne, com a minha capacidade humana, aquilo que eu estava ali falando, eu consigo até algum resultado. Mas se comparado, se eu buscasse ao Senhor, puxa, o que Deus me acrescentaria. Eu ia poder abrir a minha boca todo domingo aqui na igreja para contar um testemunho, para contar uma bênção, para contar uma vitória que o Senhor me acrescentou na semana. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Voltando para o Ezequias, ele teve essa sabedoria. Se eu quero ver esse reinado aqui prosperar, primeira coisa, pôr a vida espiritual em ordem. Pôr a vida espiritual em ordem. As coisas não acontecem por acontecer. Se está dando tudo errado, se a porta está fechada, se as coisas não estão fluindo, tem que parar um pouco. Meu Deus, aonde eu estou falhando? Meu Deus, me ilumina, me dirige. Porque a sua palavra não mente. Sua palavra diz que quem te busca, de nada vai ter falta. E está faltando na minha vida, está faltando dinheiro, está faltando paz, está faltando resultados, está faltando, na minha família harmonia, alegria, está faltando salvação. Então tem que ver. Porque a gente sabe que o erro nunca estará em Deus. Então quem tem que se examinar somos nós. Esse rei teve sabedoria. E quando ele buscou a Deus, depois de tanta fidelidade, como a gente viu aí no versículo 1, estava tudo bem lá no seu reinado. Um rei chamado Senaqueribe, que era o rei da Síria, botou os olhos na prosperidade de Ezequias, e no coração ele intentou: eu vou tomar tudo que é desse homem para mim. Senaqueribe, ele é o exemplo do próprio diabo. O diabo veio para matar, para roubar, destruir. O diabo não aguenta ver ninguém feliz. Então, se ele vê uma pessoa feliz, ele quer logo dar um jeito de tentar estragar aquilo. O diabo, ele sempre vai tentar, sempre vai se levantar
para tentar tirar a paz. Ou ele vem diretamente, com as opressões dele, ou ele usa. Ele usa pessoas para tentar se opor, para tentar se levantar. Enquanto você estiver nessa terra, isso vai acontecer. Você tem que pedir a Deus sabedoria para lidar com essas crises, para lidar com esses problemas, com essas adversidades que surgem. Você vê lá Gênesis 26, não precisa abrir, mas só citando o caso de Isaac. O Isaac, ele estava num período de fome, e ele obedeceu a Deus, ele permaneceu na terra, e está lá no versículo 12, que ele semeou naquele mesmo ano ali, ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava, e a Bíblia diz que engrandeceu-se o varão, e foi se engrandecendo até que se tornou muito grande. Quer dizer, ele prosperou muito também numa época de fome. E um pouquinho mais para baixo, se você continuar lendo, a Bíblia diz que os filisteus o invejavam. A pessoa, quando ela está prosperando, crescendo, começa a chamar atenção. Então vão aparecer os invejosos, que vão querer aquilo que é seu, que vão tentar se levantar. Mas se uma vez que você estiver na presença de Deus, em comunhão com Deus, essas coisas não vão te alcançar, não. E até orar para que se converta e seja uma benção. Mas você não tem que se deixar abater com críticas, se deixar abater com oposições, isso faz parte. A pessoa, quando ela está lá na derrota, ninguém inveja a derrota dela. Agora, quando ela experimenta sucesso, resultado, aí todo mundo quer. Você pode ver assim. As pessoas se interessam por aquilo que a pessoa tem. E às vezes, muitas vezes, não é só pelo que a pessoa tem, por aquilo que a pessoa é também. Tem gente que não toma uma atitude, na vida, de ser resolvido, resolvida, de ser uma pessoa determinada, e se tem uma pessoa que é assim, às vezes ela vai criticar, vai falar um monte de coisa, mas na realidade ela queria ser aquela pessoa ali. Mas que Deus tenha misericórdia desses. Quem está entendendo, diga amém. Mas voltando à palavra de Deus, o Ezequias então, servindo a Deus com fidelidade, vem um negócio desse, contra o reinado dele. Que às vezes a gente pensa, poxa, eu estou servindo a Deus com tanta fidelidade, servindo a Deus, fazendo as coisas realmente para agradar a Deus, e levanta uma coisa dessa contra mim. Mas olha o que Ezequias fez, versículo 2, vendo, pois, Ezequias, que o Senaqueribe estava vindo, e que o rosto desse Senaqueribe era de guerra contra Jerusalém, ele chamou os seus príncipes, os seus varões, para que eles tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. E assim o povo se ajuntou, se uniu, tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Você percebe, na hora que ele entendeu que ele estava sendo atacado pelo rei da Síria, a primeira coisa que ele se preocupou em fazer foi tapar as fontes de águas. Porque aquelas fontes de águas que ficavam para o lado de fora, poderiam fazer o quê? Quando os inimigos chegassem, que tinha aquele vão, entre ali a casa lá do rei, eles poderiam tomar aquela água e recobrarem as suas forças e atacarem com muito mais força ali, até mesmo o reinado de Ezequias. E o Ezequias foi sábio. Uma coisa que eu não vou dar para o meu inimigo é o quê? É força. Porque ele sabia que se ele deixasse aquela água ali, aquela água poderia dar o quê? Matar a sede dos inimigos e fortalecê-los. Então, aonde tinha brecha, onde tinha fonte de água, ele tratou de fechar. O que isso me ajuda, pastora?
Você sabe que o inimigo, ele anda ao derredor. E o diabo, ele está ali observando para ver também se tem brecha, se tem fonte de água. Do que o diabo gosta de se alimentar na vida de uma pessoa? Da fraqueza dela. O diabo adora fraquezas. Ele sabe que onde a pessoa tem uma fraqueza, ele pode entrar por ali e causar o estrago na vida da pessoa. Você pode ver, quando ele vai tentar Jesus no deserto, a primeira tentativa dele é na fraqueza. Porque Jesus, como homem, ele estava com fome. Ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Ele estava com fome. E o diabo propõe para Jesus justamente o quê? Transforma essas pedras em pães. Mostra que você é o Filho de Deus, ou seja, mata a tua fome. Você está com fome, mata a tua fome. E Jesus dá-lhe uma resposta, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não aceitou não, irmão, aquela tentação não. Quem conhece a história do Esaú? O Esaú também, ele era homem do campo. Jacó só de olho na benção dele. E ele foi para o campo, trabalhou no campo, chegou cansado, exausto, com fome. E o Jacó tinha preparado um guisado. Preparado lá um prato de lentilha. Estava tudo preparado. E Jacó de olho na benção. E o irmão fraco. Ô pastor, por que fraco? Porque ele estava com fome. E ele só pensou em resolver o momento dele. Ele não pensou nas consequências. Ele não pensou no futuro. Você nunca deve tomar a decisão baseada só no seu momento. Baseado no momento. E sim, tomar decisões na direção de Deus. Quem conhece a história aí de Esaú? O que o Jacó propôs? Um bom negociador. Vende-me hoje a tua primogenitura. Olha o que ele fala. Eis que eu estou a ponto de morrer. Para que me servirá logo a primogenitura? Ele desprezou a bênção por um prato de lentilha. Matou a fome na hora, mas perdeu a bênção. O diabo gosta de fraqueza. Quem está me entendendo aqui? É ali que ele vai agir na vida do ser humano. Tem gente que é esquentadinho, tem que buscar de Deus. Vai meditar lá em Gálatas capítulo 5, no versículo ali 22, 23, que fala do fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é a mansidão, domínio próprio. Tem gente que é descontrolado. E o diabo aproveita essa fraqueza para fazer estrago na vida da pessoa. Estraga relacionamentos, estraga a parte emocional, estraga a reputação da pessoa, que fica mal vista. Tem gente que parece uma bomba relógio, né? Bum! E arremessa as coisas, e grita, e xinga. Ô pastora, crente eu estou falando. Cristão, que tem uma fraqueza, e que precisa se fortalecer em Deus, fechar essa brecha, tapar essa fonte de água, para não dar essa força para o inimigo agir na vida dele. Tem gente que tem fraqueza moral. Ó, vê um rabinho de saia que já está lá, misericórdia, se aquecendo no fogo do inferno. Pastora, tem que entender, né? É o quê? Pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, ela não vai se deixar levar por isso não. Isso aí é coisa da velha natureza. Tem que fazer morrer isso. É Romanos 6 que o apóstolo Paulo diz, considerai-vos como o quê?
Como vivos? Como mortos para o que, igreja? Para o pecado. Para o pecado. Você tem que se considerar. Olha lá, Romanos, eu gosto do 6,6. Como eu gosto do 6,6? Por quê? Porque é o que a gente é em Cristo. Olha lá, sabendo isto, que o nosso velho homem, a nossa velha natureza, aquela natureza corrompida que herdamos de Adão, que se inclinava para as coisas pecaminosas, que se inclinava para as práticas erradas. Então, essa velha natureza foi com Jesus Cristo crucificada. Lá na cruz ela ficou. E a Bíblia diz, para que o corpo do pecado, que foi herdado lá de Adão, fosse o quê? Desfeito, seja desfeito, a fim de que eu e você hoje não sirvamos mais o quê? Ao pecado. Tem que assumir. O diabo, eu já falei várias vezes, ele vai tentar ressuscitar a tua velha natureza. Você tem que falar para ele, além de crucificada, o dia que o pastor me emergiu nas águas do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa natureza foi sepultada. Ela não foi só crucificada, ela foi sepultada também. Eu sou nova criatura. Nesse capítulo mesmo, o apóstolo Paulo vai dizer, vai lá no 11, considerai-vos, como mortos para o pecado. O diabo veio oferecer uma proposta indecente. Satanás, você está mexendo com a pessoa errada. Essa fonte de água aqui na minha vida já está tapada. Mas por quê? Porque eu sou morta para o pecado. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Você tem que assumir. E diz o quê? Mais vivos para Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você continuar lendo esse capítulo, tem uma parte que ele fala que a gente tem que apresentar os membros do nosso corpo como instrumentos do quê? De justiça. E não como, até mesmo instrumentos para o pecado. Tem gente que usa os olhos para cobiçar, cobiçar, para desejar o que não pode. Olha lá, nem tão pouco, apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos do quê? De iniquidade. Os meus olhos não são para cobiçar ou para desejar o que eu não devo. Quem está entendendo, diga amém. Minhas mãos não são para ser usadas da maneira errada. Os meus ouvidos não são para serem emprestados aí, para serem usados da maneira errada. Aí ele diz, mas apresentai-vos a Deus. Quem tem que fazer isso sou eu, é você. Deus, eu estou aqui. Estou me apresentando a Ti. Como vivo dentre os mortos, aqueles que ainda estão mortos em delitos e pecados. E os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Sabia que tem muita gente que não faz essa oração? Deus, eu estou aqui hoje me apresentando a Ti. E Senhor, eu estou apresentando os meus olhos como instrumento de justiça. Eu estou apresentando a minha boca como instrumento de justiça. Estou apresentando as minhas mãos, o meu corpo, como instrumento de justiça. Tem que tapar essa fonte de água, porque senão o diabo fica aí se fortalecendo e causando estrago. Quem entende o que eu estou pregando aqui hoje? Não deixa. Não deixa. Ezequias foi sábio, o inimigo está chegando. Ele vai me cercar aí, quer dizer, ele já estava vindo, já tinha tentado tomar todas as cidades para ele, já estava a caminho. E uma coisa que eu não vou dar para ele é força. Tapem todas as fontes de água, inclusive o ribeiro. Mas que os inimigos não vão chegar aqui e vão achar água fresquinha para tomar e para recobrarem forças para poder me atacar, isso não vai. Na vida espiritual é igual. Onde o diabo está se fortalecendo aí? Onde é a fraqueza?
Tem que tapar essa fonte. Ele não fez só isso não, vamos ver mais aí. 4, eu não vou estender tanto não, fique tranquilo. E ele se fortificou. E não deu força para o inimigo. Quem se fortificou foi ele. E edificou todo o muro que estava quebrado, até as torres. É incrível, né? Quando veio a notícia que o inimigo estava vindo, aí ele se deu conta, tem um muro quebrado. Vamos consertar. Mas o muro já estava lá quebrado. Quem está entendendo, diga amém. Mas como não tinha ameaça do inimigo, deixa lá o muro quebrado. Não, quando ele entendeu que o inimigo estava a caminho, opa, o muro está quebrado. Vamos consertar. E você sabe que muro na Bíblia representa o quê? Vida de oração. É, pastora, sim, é lá em Isaías 62. Ó Jerusalém, sobre os teus muros eu pus guardas, que não se calarão, nem de dia e nem de noite. Ó vós, que fazeis menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Volta no versículo 6, sobre os teus muros eu pus guardas. Quer dizer, todo cristão em volta dele tem muros. E esses guardas são os anjos de Deus, que não se calam nem de dia nem de noite. Quem entende que eu estou pregando? Quando o meu muro está quebrado, quando eu estou falhando em oração. Você já reparou quando a gente está diante de uma iminente ameaça, a gente ora mais. A gente consagra mais. Você pode ver. Quando ele viu que o inimigo estava vindo, o muro está quebrado, vamos consertar. Senão o inimigo entra por aí. O que mais ele falou aqui? Levantou outro muro também, não foi só o quebrado não. Não consertou só o quebrado não. Vamos, além do quebrado, vamos levantar mais um. Vamos reforçar isso aqui. A gente ora muito mais, é verdade. Fortificou a Milo na cidade de Davi e também fez armas e escudos em abundância. E aqui eu enxergo são as revelações de Deus. Eu lembro de Abraão. Abraão tinha 318 servos nascidos na sua casa. Que no dia que chegou a má notícia para ele buscar o seu sobrinho Ló, que tinha sido levado escravo, ele pegou o exército de 318 nascidos dentro da sua casa, servos, e foram buscar o Ló. Homem preparado para a guerra. Homem que não foi pego desprevenido. E na hora que a má notícia chegou, tinha um exército para lutar com ele. Eu aprendi que esses 318 aí, servos nascidos em casa, são as revelações de Deus que a gente guarda no coração. Que na hora que a má notícia chega, que na hora que a guerra chega, que na hora que o problema surge, a gente tem eles para poder fazer a guerra e vencer. Quem está entendendo, diga amém. Armas e escudos, a palavra serve tanto como arma de ataque, como também escudo. E ele fez armas e escudos em abundância. Por isso você tem que guardar todas essas revelações de Deus. Porque na hora que a guerra chega, a má notícia chega, você tem com que lutar. Tem gente que recebe a má notícia, arranca até os cabelos da cabeça. De tanto desespero. Porque não tem servos nascidos em casa. Porque não tem armas e escudos em abundância. É pego desprevenido. Eu prego, tomara que os pastores aprendam, prego muito Salmo 108 para eles. Versículo 1, preparado está o meu coração. Sempre digo isso a eles. Nós que somos pastores, pastoras, pregadores, a gente tem que andar preparado. Sempre digo a eles, você sempre tem que ter uma palavra preparada. E não é só para púlpito, não é só para reunião que a gente vai realizar, temos que ter. Mas numa fila de mercado você pode ser usada, numa agência bancária você pode ser usado, no meio da rua Deus pode te usar.
Quem entende o que eu estou pregando aqui? Tem que preparar. Preparar o coração. E aí pega essa palavra em relação às guerras. Preparar. Ezequias tomou um susto, mas tapou as fontes de águas. Viu que tinha muro quebrado, consertou, levantou outro e fez armas e escudos. E não foram poucos não, em abundância. Tinha bastante. Tanto para atacar como para se defender. Fez a parte dele. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Faz tua parte que Deus faz a dele. Para encerrando aí. Pôs oficiais de guerra sobre o povo. Precisou, pastora? Sim. Sim. Tinha que ter ali os oficiais de guerra sobre o povo. Para proteger. Para cuidar. Para nortear. Para dizer por aqui não. Vamos lá. Ajuntou todos eles lá na praça da porta da cidade. E falou-lhes assim ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo. Aí eu gosto mais da tradução atualizada. Sejam fortes e corajosos. Diga glória a Deus. Foi o que ele falou para aquele povo. O povo estava assustado, com certeza. Quem estava vindo contra eles era um rei que nunca tinha perdido uma batalha. E sabe qual era a marca desse rei da Síria? Barbarizar os reis. Ele envergonhava os reis das nações. Ele nunca tinha perdido uma batalha. E Judá, comparado ao reinado dele, é igual Sergipe no nosso mapa brasileiro. Era pequenina Judá. Pequenininha. Que com certeza Senaqueribe olhava para Ezequias com desprezo. Tá bom, esse homem cresceu, prosperou, mas não vai ficar com nada disso não. E é mais ou menos assim, esse rei aí vai ser igual aos demais. Esse daí não vai conseguir não. E assim ele ainda afronta, assim como os deuses das outras nações não puderam livrar os seus reis e nem o seu povo, o Deus de Ezequias também não vai livrar nem ele nem o povo dele. Não sabia com quem estava mexendo. Você sabe que por detrás de você tem alguém muito maior. Ô pastora, não mexeu com você, mexeu com Deus que você serve. Ô pastora, você tem Deus na tua vida. Você tem o maior contigo. Quem entende, diga glória a Deus. O nome dele é varão de guerra. Vamos lá. Não temais, nem vos espanteis por causa desse rei da Síria. Não tenha medo que está se levantando também não. Nem por causa de toda a multidão que está vindo com ele. Porque aqui há um maior conosco do que com ele. Diga, na minha vida tem um maior que é Deus. Amém? Você crê nisso ou não? Ou será que as lutas que você está passando diminuíram aí a sua fé? Sabotaram a tua fé? Não sei se esse Deus é tão grande não. Olha, eu vou lhe falar uma coisa, você duvida das suas dúvidas. Mas você não duvida da grandeza de Deus, não, porque Ele é grande, Ele é maior, Ele é poderoso. Não, Ele não é poderoso não, Ele é todo poderoso. Ele é o El Shaddai. E um aparente fracasso, uma aparente perda, uma aparente luta que eu esteja enfrentando, não diminui a grandeza do Deus que eu sirvo. Ele continua sendo Deus. Ele é maior. E foi isso que esse rei fez. Está vindo contra nós um rei que se acha o tal. Mas tem um maior aqui conosco do que com ele. Esse diagnóstico veio, mas tem um maior do que esse câncer. Esse desemprego surgiu, mas tem um maior do que esse desemprego.
Esse Covid veio, mas tem um maior do que ele. Quem está entendendo, diga amém. Tem um que é maior. E agora diz, com ele está o braço da carne, sabedoria de homem, né? E da diante da de Deus, meu Deus, né? Mas conosco, ouçam isso, está o Senhor nosso Deus, sabe para quê? Para nos ajudar e para guerrear aqui as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, o rei de Judá. Eis o segredo: descansar naquilo que Deus fala. Quem está entendendo, diga amém. Quem conhece a pastora Yara? Quem conhece a pastora Yara? Ela passou essa luta aí contra o Covid, ficou internada. Vai lá no perfil dela que ela relata o testemunho. E o que me chamou a atenção foi o descansar em Deus. Ela deu esse testemunho dentro do hospital para os médicos, para os enfermeiros, para todas as pessoas que tiveram oportunidade de estarem perto dela ali. Ela ficou conhecida ali como uma moça calma. Mas na realidade ela mesma relata ali que em todo o tempo ela nunca duvidou que Deus estava ali com ela. Nem um momento o coração dela se desesperou no meio da tempestade. Mas ela descansou e confiou. E hoje está curada para a glória de Deus, está muito bem. Mas eu vi aqui o descansou, eu lembrei que a gente precisa aprender também a descansar no que Deus diz. Descansa, meu irmão, descansa, minha irmã. O que sua irritação, seu nervosismo, seu desespero, falar uma porção de palavras que não deveria, vai resolver, vai piorar. Você está mostrando que você não está confiando. Mas quando você descansa, Deus trabalha. Isaías profetizou que nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam ou confiam. Quem crê nisso, diga amém. Então diga: Senhor Jesus, em meio à tempestade, me ajuda a descansar o meu coração na tua palavra. Amém? Versículo para encerrar, 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso, por causa das afrontas que sofreram, das cartas que receberam, e foram clamar ao céu. 21. Então o Senhor enviou um anjo. Um anjo. Basta uma palavra, Senhor. Um anjo, Senhor. Um ruído. Diga a glória a Deus. Deus é muito lindo no seu agir. Tem hora que Ele manda quem? Tem hora que Ele manda um ruído. Eu estou com essa palavra, eu preguei esse ano, eu não esqueço dela, porque havia fome em Samaria. O povo praticando até o canibalismo, de tanto desespero, de tanta fome que estavam. Comprando cabeça de jumento por um preço absurdo, esterco de pombo por um preço absurdo. Mãe dando filho, negociando o filho para comer, aí comia o filho da outra e quando era para dar o dela, escondia o dela. Desespero. E o profeta Eliseu falou: amanhã a essas horas na porta de Samaria vai ter tanto farinha como o quê? Como cevada, né? Trigo e cevada. E por um preço pequenininho. E o capitão incrédulo não acreditou não. Ainda que Deus fizesse janelas no céu. Esse profeta aí está falando. E o profeta ousado de Deus falou assim: você vai ver, mas você não vai participar. Por causa da sua incredulidade. Foi dito e feito. E o que Deus usou para trazer providência? Um ruído. Um ruído. Porque Deus só quer que o meu coração creia, o agir é dele. Um ruído.
Aqui o que Deus usou? Um anjo, não precisou nem pegar o exército todo lá do céu. Falou, só um anjo, vai lá. Um anjo. Para Eliseu, ele mandou o exército todo. Para Paulo e Silas, ele usou um terremoto. Quem entende que eu estou pregando, diga amém. Para o centurião, Jesus disse uma palavra só. Vai, e como creste, te seja feito. E na mesma hora o criado dele, dentro da casa dele, sarou à distância. Uma palavra. Quem entende que eu estou pregando? Esse é o Deus que a gente serve. Eu não tenho que ficar pensando como vai ser. Eu tenho que crer. E se ele vai usar um ruído? Não sei. Se ele vai usar um anjo? Se é um terremoto? Se é um exército todo? Se é ele mesmo? Quem entende? É ele. É com ele. O que eu só preciso é crer. Quem entende, diga glória a Deus. Um anjo destruiu todos os varões valentes. Todos. Príncipes, chefes no arraial do rei da Síria. E só ele ficou vivo. Ele ficou com tanta vergonha, que voltou para a sua terra, envergonhado, lá cabisbaixo, derrotado. E quando entrou na casa do seu Deus, com D minúsculo, seus próprios filhos o mataram ali à espada. Vai mexer com Deus? Assim livrou o Senhor a Ezequias. Que lindo. E aos moradores também de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, das mãos de todos e de todos os lados os guiou. E muitos, muitos que ficaram sabendo dessa grande vitória, traziam presentes para Jerusalém ao Senhor, e coisas também preciosas ao rei, de modo que depois disso, ele foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Pequenina Judá ficou conhecida entre todas as nações, pelo Deus que servia. Da mesma forma, se você crê nessa manhã, eu não sei como vai ser, eu só sei que se a gente crer, Deus vai fazer. Quem crê nisso, eu digo amém. Fica de pé, vamos orar. Que Jesus está aqui. Tragam as águas, obreiros, por favor, que nós estamos nesse propósito, na mesma fé do ministério, com o nosso missionário, servindo a água ao povo. Eu sei que não é a água, mas eu sei que o poder de Deus, com certeza, realiza o que for necessário. Amém, igreja? Deus pode usar a água agora, colocar unção aí dentro dela, sim, e fazer acontecer na sua vida. A água, os copos são descartáveis, nunca foram usados para outra coisa, está sendo usado agora para você, e depois que você usar é descartado no lixo, tá bom? A água também é uma água filtrada, que todos vão poder participar aí sem problema algum. É a mesma que eu também participo aqui no altar. Pode servir em nome de Jesus. Isso. Temos um Deus de milagres. Aquele louvor bonito da Kelly, Louva a Deus aí de coração. Eu não posso desprezar as tuas águas, ó Pai. Eu não posso desprezar as tuas águas, Pai. Águas de Siloé podem curar. Pela minha fé, eu sei que vou alcançar o meu milagre. Minha fé vai me levar. Minha fé vai me levar ao mais profundo em ti. Aqui neste lugar de oração, sei que
que tudo podes fazer. Sei que tudo podes fazer. Muda a minha sorte. Muda a minha sorte. Tira a minha dor. Tira a minha dor. Move as águas. Move as águas, Senhor. Eu te quero. Eu te quero. Diga para Jesus: eu te busco. Procuro tua proteção. Procuro tua proteção. E clamo nessa manhã. Clamo, me ajuda. Pela fé. Pela fé. Já posso sentir. Já posso sentir. Preciso de um milagre hoje aqui. Toca-me. Toca-me. Cura-me. Cura-me. Preciso de um milagre. Preciso de um milagre hoje aqui. Toca-me. Toca-me. Cura-me. Cura-me. Preciso de um milagre. Preciso de um milagre hoje aqui. Levante a sua água para Deus e diga: Senhor Jesus, no teu nome eu te peço, consagra cada partícula desta água. Coloca nela, Senhor, a tua unção, o teu poder para curar, para salvar, para libertar, para restaurar e até para regenerar o que for necessário. Diga: Senhor Jesus, creio que tu és a minha cura e eu vou participar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Participe crendo e creia no milagre. Obrigado, Jesus. Receba a bênção, Senhor, do ministério. Receba a bênção do Senhor nessa manhã. Oh, minha irmã, meu irmão, receba a bênção de Deus sobre a sua vida nessa hora. Receba a unção que desce do trono da graça de Deus. Desde o alto da sua cabeça, a planta dos seus pés. Ah, Senhor amado, temos um Deus que é maior. Temos um Deus que é todo poderoso. E não importa a ameaça que surgiu, não importa, Pai, o demônio que se levantou, essa pessoa, Pai, ouviu hoje que o Senhor é maior. Ela entendeu, Senhor, a sua palavra. Ah, minha irmã, meu irmão, nesta manhã comece a exaltar ao Senhor na sua vida. Foi isso que o Ezequias fez. Ele exaltou o Senhor. Ele disse: há um maior conosco aqui. Isso, exalte, diga a Deus: eu creio que o Senhor é maior na minha vida. O Senhor é maior do que esse caroço que apareceu. O Senhor é maior do que essa tentação. O Senhor é maior na minha vida do que essa obra do diabo que está tentando fazer você aí desistir, minha irmã. O Senhor é maior na sua vida do que o desemprego, do que as dívidas. O Senhor é maior do que essa sequela desse Covid. Você que passou essa luta, mas ficou com uma sequela, não aceite não, porque Deus é maior. Levante-se agora e lute com a sua fé. Ah, Senhor, Senhor, estamos clamando a um Deus todo-poderoso, o Deus da nossa salvação, o Deus que usou um anjo
sujo para destruir o exército do inimigo, um Deus que usou um ruído para assustar o exército do inimigo, um Deus que usa terremoto, um Deus que é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. E Deus, eu invoco a tua unção, eu invoco o teu poder sobre esta igreja, Senhor. Vem, vem, vem com o seu poder agora sobre o enfermo, sobre o doente. Vem com a tua unção agora sobre o cansado, sobre o desesperado. E Senhor, eu estou unindo a minha fé com a fé desta pessoa, estou usando a minha fé por aquele que está tão abatido que não tem nem ânimo para orar neste momento. E eu digo a essa obra do diabo, eu digo a esse mal que se levantou nessa vida: saia, saia daí agora, Satanás. Você que se levanta nesta casa, que se levanta nesta família, é você, demônio, que é mandado através de obra de macumba. Alguém que não gosta dele, que não gosta dela, que não gosta da família e que faz trabalho para destruí-los. Mas eu estou agora num combate espiritual, estou em guerra contra você, demônio, e o fogo de Deus vai queimando agora, e em nome de Jesus eu desfaço esse mal que foi feito, esse mal que foi enterrado lá na mata virgem. E eu digo agora: espírito maligno, saia daquele comércio, saia daquela casa, saia daquela loja, sai daquele posto de gasolina, sai de lá agora. Vamos, demônio, eu estou determinando espírito de inveja, espírito mandado do inferno para querer ver a derrota da pessoa. Sai, derrotado, sai, demônio que foi derrotado lá na cruz, que foi derrotado por Jesus. Sai agora com esse mal, sai com a sua doença, sai com a sua enfermidade. Eu amaldiçoo esse Covid-19, amaldiçoo essa sequela. Sai agora, vamos, demônio, com essa mancha no pulmão, com essa dificuldade para respirar, com essa pessoa aí que ficou sem olfato, sem paladar. Sai, sai, sai com esse mal agora, vamos. O demônio sujo que colocou essas dores na costa aí, que colocou esse mal no ombro, que colocou esse mal na garganta, que colocou esse mal aí nas emoções, na parte cognitiva também. Sai, 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 sai agora. Toda depressão, toda tristeza na alma, toda coisa ruim que estiver agindo, eu determino: sai, 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 sai miséria, sai amarração. Vamos, demônio, sai com esse mal agora. Espírito do desemprego, manda embora da sua vida, irmão, manda embora da sua casa, manda embora da sua família. Esse mal que estiver perturbando, esse mal que estiver agindo, eu determino: sai, sai e saia. Vai embora todo mal. Se você puder agora, estenda as mãos em direção à tua casa, ao teu comércio, à tua loja. Você sabe onde está precisando. Estenda as mãos e faça uma oração a Deus com todo o seu coração agora. Só você sabe o que está passando ali dentro. Qual é a luta que se levantou? Qual é o mal que veio para lhe atacar? Mas em nome de Jesus agora, você é de Deus, você é de fé. Usa a sua fé. Usa a autoridade no nome de Jesus. Repreende esse mal agora com fé. Diga: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai de lá, diabo. Solta a casa. Solta a família. Solta o filho, a filha, o marido, a esposa. Sai lá da mãe, do pai. Vamos.
o mal que estiver perturbando, a pessoa que se arrepia toda, vamos, espírito do inferno, eu repreendo essa ação tua agora, e eu digo, pega tudo que é seu, diabo, e vai embora, saia, em o nome de Jesus Cristo. Envia a bênção de Deus, isso, com fé. Eu estou orando com você. Eu estou ministrando a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida aqui na igreja, sobre a tua vida aí, você que está na live. Eu estou enviando uma bênção do Senhor, uma bênção que é maior que a maldição, uma bênção sobre o teu casamento, uma bênção sobre a tua saúde, uma bênção sobre a tua família, e a bênção é maior, a bênção é maior, a bênção é maior sobre ti. Toma posse do que você veio buscar aqui hoje. Isso, agora pode erguer as mãos para Deus, pode voltar à posição e diga a Deus, eu recebo a minha bênção aqui hoje, eu recebo a tua unção, eu recebo, Pai, o que eu vim buscar nesta manhã, e digo obrigado, Senhor Jesus, e vamos aplaudi-lo bem forte, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e exaltação. E diga obrigado, Jesus.